Olá, esse é o Estúdio Revista aqui da TV Unisantos. Hoje o nosso convidado é o Felipe Goulart, que é crítico de cinema. Mas o Felipe tem uma longa história como também editor de livros. A gente tem muita curiosidade de saber como os livros chegam às prateleiras, né? Alguém tem uma ideia, alguém viveu uma história e resolve contar, mas ele não conta essa história sozinho, ele depende de uma série de circunstâncias para aquele livro ficar bom e vender. E às vezes não vende, mesmo com toda a estrutura, porque depende de um monte de coisa. O que faz um editor de livros, Felipe? Você corrige só ou você encaminha também? A gente produz, né, todo o processo para o livro sair do computador da pessoa ou da máquina de escrever, porque acredite se quiser, tem muita gente que ainda escreve assim, que é teimoso, só escreve na máquina de escrever. E faz, qual é o processo desse livro sair do computador ou do papel e virar um livro? Muita gente acha que é só para mandar para a gráfica, né? E não é, tem um procedimento imenso aí, né, atrás disso, né? Você tem questões jurídicas, você tem questões iconográficas para buscar as fotos, a autorização das fotos. Aí a pessoa que aparece na foto precisa autorizar para aparecer na foto e o fotógrafo que tirou a foto também precisa autorizar. Então às vezes dá para a gente tem um jogo de cintura aqui, dá uma escapadinha ali, aqui, outra ali, mas é um processo muito longo que envolve revisores, envolve a questão gráfica, os diagramadores, os tratadores de imagem. Então tem um procedimento, uma equipe bem grande por trás. Claro que depende da editora também, né? Às vezes tem editoras que uma pessoa faz tudo isso. É muito comum isso. E deve uma ser pessoa faz tudo isso. fazer tudo, né? É muito difícil, dá muito trabalho e é muita responsabilidade. Vocês chegam a opinar se alguma foto, olha, essa aqui não vale a pena, ou falta uma foto disso, quer produzir aquilo? Sem dúvida. Porque a editora, ela também é solidária num eventual processo, né? Então, tanto ela pode ser alvo quanto o autor do livro. Então, às vezes tem coisas que por experiência, né? A gente fala, é melhor essa foto a gente tirar, esse texto aqui que está citando fulano, vamos mudar isso um pouquinho, né? E normal, isso é natural, como qualquer produto comercial, o livro é um outro produto comercial, né? E quando você vai escolher tamanho de letra, margem, tudo isso já tem um padrão ou depende do que está escrito, da forma como você quer pegar o leitor? Isso tudo faz parte do projeto gráfico, né? Então depende da editora, depende do projeto, né? Se o projeto ele pede uma coisa com mais fotos, um estilo almanaque, letras maiores, depende do assunto dele, para que público vai. Então tudo isso é com a equipe de projeto gráfico, que eles elaboram e tal, várias pessoas opinam de diversos setores, até chegar num consenso e estabelecer aquele padrão. Alguns livros a gente sabe que estouram no mercado, independente da qualidade, como programas de TV. As pessoas adoram, caem no gosto do público e vendem milhões. Outros têm uma qualidade enorme, todo mundo que trabalhou nele está certo que ele vai ter um bom retorno e não tem. Isso é uma loteria? É mais ou menos uma loteria, não sei nem se dizemos uma loteria, mas assim, é muito parecido com a outra área que eu também atuo, que é o cinema, né? Que assim, não existe fórmula. Existem, claro, algumas fórmulas, né, padrões e tal, mas se existisse o segredo do sucesso, não teriam fracassos, né? E que não é a qualidade, então? Não necessariamente a qualidade, é uma série de fatores, entendeu? E não tem essa regra. Às vezes, pela experiência da carreira, tem uma série de editores ou produtores que sabem qual que é a pegada, que conseguem né? sacar que aquele momento é o momento de falar de vampiro. Esse é o momento de fazer um romance exagerado. Esse daqui é o momento de falar sobre futebol, não sei. Tem essas tendências de mercado também, assim como na televisão, na música, nas artes em geral. E tem gente que tem esse feeling para apostar todas as fichas naquele determinado naquela fileira ali que ele vai apostar, né? Falando de coisas que não tem regras, vamos ao cinema, que é a especialidade do Felipe. Crítico de cinema, olha que coisa difícil. Vamos primeiro entender como funciona o mecanismo da indústria cinematográfica. Existem premiações, elas são indicativas umas das outras, porque elas pertencem a mercados diferentes. Isso acontece? Tem alguns segmentos, né? Tem as premiações europeias, né? Que tem outro perfil, tem as premiações americanas, e tanto elas são um termômetro uma da outra, que o Oscar esse ano ele mudou a regra e mudou a data para não ficar tão atrás das outras e fazer parte mais no meio
ainda que seja mais importante, sempre foi, mas estava ficando um pouco menos importante por ser a última. Porque todo mundo já tinha ganhado os prêmios e o Oscar era quase o último do ano. Tendia a repetir um pouco, você acha? Já não era tão surpresa assim, entendeu? Então, isso é bom por um lado, mas também foi ruim, porque o Argo, que é o filme do Ben Affleck, ficou de fora na categoria de melhor direção. E foi um erro, de uma certa forma, da academia, por um lado, pela questão da mudança de regra, mudança de datas dos votantes, mas foi um erro porque ficou evidente que todas as outras premiações premiaram ele. E ele nem chegou a ser indicado ao Oscar. Então isso refletiu nessa mudança de regra, que provavelmente no ano que vem não vai acontecer isso. E os segmentos, tem alguns que são mais importantes que os outros, como o segmento dos jornalistas, dos atores? Então, o Globo de Ouro é uma premiação dada pela Associação dos Jornalistas Estrangeiros de Hollywood. Então é um prêmio dado por jornalistas. Tem um peso mais intelectual? Não necessariamente. Pelo contrário, ele tem um peso mais de festa, de o cara mais simpático ganha, o que é mais legal com os jornalistas. Não é uma regra, porque o cara é simpático, ele vai ganhar, mas ajuda. Na hora do desempate, o cara fala, pô, esse cara é gente boa, vou votar nele. Mas isso, como em tudo na vida, no Oscar também é assim, né? E tem outras premiações dadas por jornalistas nos Estados Unidos, críticos de arte, tem o Círculo de Críticos de Nova York, o Círculo de Críticos de Los Angeles, tem uma série de outros prêmios, assim. E o Oscar, que é o maior de todos, ele é a Academia de Ciências Cinematográficas de Hollywood. Então ele é composto por o pessoal do segmento de cinema mesmo. Então, diretores, produtores, atores, maquiadores, fotógrafos. Então, tudo que você imaginar que precisa das categorias que precisa para fazer um filme são membros da academia. E qual que você acha que é o mais, não digo refinado, é o mais... tem a maior capacidade de analisar o trabalho real do filme? É o Oscar? Aí a gente vai entrar numa questão polêmica, porque em todas as artes, né, a figura do crítico e essa questão da premiação é muito discutível, né? E mesmo eu sendo crítico, eu concordo que nem sempre a crítica acerta, muito menos as premiações. Não é porque o filme ganhou o Oscar que significa que ele é sucesso de público ou sucesso de crítica. Não necessariamente. A lógica é que teria que ser as duas coisas, né? Ou pelo menos uma delas, mas nem sempre acontece isso. E é só a gente olhar nas omissões históricas dos filmes que passaram 50, 60 anos, ainda hoje passam na televisão, são filmes clássicos históricos e não ganharam sequer um prêmio. Então isso é o reflexo do que é importante ou não. Tem filmes que ganharam o Oscar de melhor filme há 2 anos atrás e ninguém lembra o nome. 2 anos atrás. Mas isso não é dos tempos atuais? A gente tem muita informação, vê muita coisa acontecendo e já não lembra de mais nada de 2 anos atrás. Por um lado sem dúvida nenhuma, porque agora a gente tem acesso a tudo. Muito rápido. Não tem, antigamente a gente precisava, não consigo ver aquele filme da República Tcheca. Não, hoje eu consigo ver tudo. Aí já muda a função do crítico, né? Que é mais... pescar esses achados, essas pérolas e indicar aquilo que o pessoal não está sabendo. Tem um negócio que vocês não ficaram sabendo, que deixou passar, que é muito bacana aqui, né? E então tem isso também. Então a gente tem que ter essa questão do filtro, né? Hoje é mais importante o filtro porque a gente é engolido por tudo, né? Você gosta dos filmes europeus? Que são considerados filmes estrangeiros, então, quando a gente fala, não são os americanos. Às vezes as pessoas têm o preconceito, né? Que filme francês é cabeça, filme italiano é filme... E tem coisas formidáveis. Eu gosto de filme bom. Não interessa se ele é feito em Santos, no Curta Santos, que tem muita gente talentosa e muita coisa boa saindo em 3, 5 minutos de filme. Assim como tem filme de Hollywood de 2 horas, de milhões de dólares, que é insuportável. Então assim, eu gosto de filme bom. Não interessa se ele é francês, se ele é alemão, e o legal é isso, né? A gente está sempre de mente aberta, sempre disposto a ser surpreendido, né? Porque muita gente brinca assim, o crítico de cinema deve achar tudo chato, não gosta de nada. Muito pelo contrário. Quando a gente se surpreende e assiste um filme bacana, ele ainda é mais legal do que deveria ser, né? Assim como quando uma coisa é horrorosa, ela é pior ainda, mas tem os dois lados da moeda. Então, assim, o legal é a gente ver filmes bons, seja ele da França, da Alemanha ou do Irã,
que também teve a onda dos filmes iranianos, né, que agora deu uma parada, ainda bem, né? Os filmes indianos, a Índia é a maior produtora de filmes, depois dos Estados Unidos. Eles têm o Bollywood, né, que é o Hollywood deles. Você vê muita coisa de lá? Eu não vejo muita coisa, não. A gente, assim, primeiro que a produção deles é absurda. Tem anos que eles produzem mais de 1000 filmes por ano. E a produção é mais simples? Olha, é mais simples, alguns, outros não devem nada a Hollywood e tudo mais, mas assim, é uma questão cultural. Então eles têm uma linguagem diferente, é um outro ritmo, é outro tudo. Então assim, também não dá a gente não consegue ver nem tudo que passa no Brasil, nem tudo que vê nos Estados Unidos. Imagina. Não dá para perder tempo com a Índia, né? Então o que a gente faz? A gente espera alguma coisa se sobressair, como em qualquer outro país, né? Então assim, olha, tem um cineasta despontando lá. Tem um filme que ganhou prêmios, que foi sucesso de crítica, é recorde de bilheteria. Opa, por que esse filme está se chamando a atenção lá? Vamos ver. Então a gente vai meio por essa pegada, porque não... É praticamente impossível a gente... Não dá. Hoje em dia, né? Eu já desisti dessa utopia. Há tempos atrás eu ainda tentava ver tudo. Não dá. Hoje que a gente tem acesso a tudo, eu desisti porque é muita coisa mesmo. Não dá. Felipe, depois dos comerciais, quero saber como é que a gente analisa um filme, como é que a gente diz se ele é bom ou não, além do nosso próprio gosto pessoal. Daqui a pouquinho a gente volta aqui na TV Unisantos.